Fala pessoal, hoje no Papo Mutante a gente conta com a presença da grande, da ilustre Ana Martino. Para quem acompanha o perfil Mutante Literário já sabe quem ela é, eu já fiz resenha de 2 contos dela. Mas para aqueles que não acompanham o perfil ou que não te conhecem, Ana, você pode se apresentar? Bom, como eu costumo fazer no meu podcast, é bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vos fala Ana Martino, diretamente da Zona Oeste de São Paulo. Sou autora de ficção especulativa e de alguns romances. Sou editora, sou a cofundadora da Dame Blanche, que é uma editora de ficção especulativa brasileira. E sou uma curiosa profissional que adora inventar mundos diferentes. Então, vocês me acham facilmente na sua livraria eletrônica mais próxima e em breve também na versão física. Bom, para começar, a gente queria criar meio que uma história sua, né? Entender da onde vem, né? A história de origem da Ana Martino. Eu queria saber inicialmente qual foi a sua porta de entrada para o universo da ficção científica, especulativa, fantasia. E se uma pessoa chegasse para você hoje e falasse, Ana, eu quero entrar nesse universo, qual porta de entrada você recomendaria para essa pessoa? Bom, vamos por partes. Eu entrei neste mundo graças a um senhor chamado Júlio Verne, porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei de aniversário a coleção com todos os livros dele, que era da minha mãe e a minha avó me deu de presente. Estamos falando de traduções dos anos 60, bem defasadas, né? Mas eu fiquei maravilhada. Aí eu fui ler 20 mil léguas submarinos, 5 semanas em um balão, Viagem ao Centro da Terra. Pô, como é que você não vai ficar apaixonada por tudo aquilo? Era completamente diferente dos livros que me ofereciam na escola para ler. E eu já era rata de biblioteca por motivos de força maior, porque, né, fica, passar muito tempo isolada, né? A história do bullying, conhece? Conheço. Então, a biblioteca era meu refúgio, mas os livros que me deixavam ler aos 10 anos de idade não tinham nada como um submarino com uma biblioteca própria, né? O cara que entra no túnel na Islândia e foi parar no centro da Terra. Fiquei fascinada com isso. E fui procurando outros autores, autoras que fossem explorando esse lado exótico, vamos dizer assim, né? Da literatura. Uh, e por Verne eu cheguei em Ray Bradbury, que é As Crônicas Marcianas, me Uhum. botaram de ponta cabeça, porque, ok, então existe a possibilidade de pessoas normais, aspas, né? Ninguém no Bradbury é normal, nem o próprio Bradbury era normal, fazerem coisas fantásticas. Uau! E aí, já depois de, aspas, de novo, velha, porque eu sou filho de ler lá com 30 anos, eu encontrei um livro da Ursula K. Le Guin, é A Mão Esquerda da Escuridão, que não é meu favorito, o meu favorito é The Last of Heaven. Uhum. Eu tenho que lembrar qual é o título em português. Eu vou me lembrar. É A Curva do Sonho. A Curva do Sonho, que é meu favorito, Maravilhoso. que esse é meu favorito. Que aí também foi outra chave, que ok, então, olha ele aí, na ediçãozinha da Morro Branco, é o meu favorito dela. Aliás, este e o livro de discursos e aulas que ela teve também, que é maravilhoso. E aí foi uma outra revelação, porque ok, Bradbury me ensinou que pessoas com vidas normais podem fazer coisas extraordinárias. Júlio Verne me ensinou que é possível você imaginar o planeta Terra como um parque de diversão e não como uma bronca. E a Ursula K. Le Guin me deu uma cacetada na cabeça e falou, escuta, tu tem um preço, certo? E a sua posição no mundo não é a posição do Bradbury, não é a posição do Verne. Porque, né, uma coisa é você escrever ficção especulativa, outra coisa é você escrever ficção especulativa sendo mulher. Que é um ponto de vista que, embora o meu gênero tenha fundado o gênero, Sim. né? Senhora Mary Shelley, Sim. alguém, né? Margaret Radcliffe, a gente ainda é visto como outro. Então, foi uma paulada na cabeça da qual eu ainda estou me recuperando muitos anos depois. Então, para onde é que eu, se a pessoa fala assim, o que eu, para onde eu quero que por onde eu começo? Não sei, o que você gosta? Tá, porque eu não vou dar 20 mil léguas submarinas para um cara que gosta de Star Wars, por exemplo, né? Eu não vou, passando, né, da ficção científica para a fantasia, que é minha outra paixão, eu não vou te entregar
Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, aqui, ó, sabe? Os 3 volumes. Sabe? Teria que confirmar, por exemplo, se a pessoa tem bom humor, então no meu time, eu daria, por exemplo, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, Muito bom. vamos ser bem esquisitos? Vamos ser esquisitos. Toma. Se você quer assim, não, eu adoro uma história de terror, eu sou darks, tá bom, eu vou te passar um continho de uma autora chamada Fernanda Castro, chamado Lágrimas de Carne, você lê isso aqui, aí depois a gente pode passar para outras coisas. Aí se a pessoa fala para mim, não, eu gosto mesmo de uma coisa bem fantasiosa, tá bom, então as 20 mil léguas submarinas, não vai ver o filme, é muito legal o filme, de 63, 64, Kirk Douglas, no auge da sua beleza, mas lê o livro que é mais legal e tem uma biblioteca dentro de um submarino. Não pergunta como foi possível, é o Júlio Verne, sabe? Então, acho que é diversas pontas possíveis, é um universo de possibilidades. E é isso que me diverte no especulativo. Não, com certeza. Então, para a gente continuar entendendo um pouco você e da onde você vem e a sua escrita, eu sei que você tem formação em jornalismo e em relações internacionais, se eu não me engano, Isso, né? A relações internacionais, inclusive, foi com experiência no exterior. isso. Pensando muito, por exemplo, você citou a Úrsula Le Guin, ela tinha, né, a formação em antropologia, e eu, pelo menos, tenho até porque eu sou estudante também de ciências sociais, né, então engloba a sociologia e antropologia, eu vejo muito da antropologia na escrita dela. Até porque ela trabalha muito essa questão do outro, né, da cultura alheia. Tem alguma forma na qual o jornalismo e a sua formação em relações internacionais dialogam com a sua escrita? Tem, mas não é intencional, essa é a coisa mais engraçada. As pessoas apontam para mim depois que eu escrevo, não é intencional. O jornalismo entra na parte prática, né, da escrita, porque eu me formei numa faculdade que era o foco sempre foi o forte sempre foi jornalismo escrito. Eu sou cria da faculdade Casper Libero aqui em São Paulo. Muito orgulho. Turma de 2002. E o foco é, ok, você tem que estruturar uma matéria, quando você, né, faz uma matéria de um jornal, na revista, ou deveria ser pelo menos, você tem uma estrutura a seguir, né? Você tem o chamado lead, que são as informações básicas necessárias, e aí você vai afunilando do geral para o específico. Então, quando eu vou planejar uma história, eu minha cabeça de jornalista aparece na mesma hora. Ok, o que, que eu sei sobre isso? Quais são os meus leads? O que, que eu preciso pesquisar? Né? É ok, porque perguntar não ofende. A resposta às vezes ofende, mas perguntar não ofende. A primeira regra do jornalismo é perguntar não ofende. Então, tá bom, vamos lá. O que, que eu não sei sobre física nuclear, ou sobre a Guerra das Malvinas, ou por que a Azul da Prússia tem esse nome? Assim, depois de brincadeira, que se realmente existe um espião da ABIN ou do FBI checando meu Google, já desistiu de mim faz tempo, sabe? Semana passada eu tava pesquisando sobre luta livre, cara. Sabe? Uh, os melhores momentos de John Cena na WWE. Eu juro que é para colocar numa história, mas até explicar, né? E, e então, isso é uma parte também, onde entra a parte que eu não estou vendo, né? Que eu falei que as pessoas apontam para mim. Ah, mas você, quando escreve, você parece que vê todos os pontos de vista, sempre tem, né? Você nunca fica com um cara só. De novo, é meu treinamento como jornalista, tem que ouvir todos os lados e, na medida do possível, tentar balancear, né, a situação. Às vezes é incômodo, mas é o que acontece. As relações internacionais, ela entra muito na coisa de território, porque uma coisa que é muito marcada da ficção científica, especificamente, aí eu vou voltar para Ursula Le Guin, é que a gente tem essa coisa do, como a Le Guin fala, a conquista do espaço é um pouco como se fossem as grandes navegações, ou então a exploração colonialista, que na verdade é o clubinho do homem branco, só que o Rotary, a frase que ela usa é mortal, é o Rotary Club de Alpha Centauro, né? É o que eu chamo, né, de a síndrome do Flash Gordon, sabe? E trabalhar com ficção científica tendo um backstage
de relações internacionais, que, no meu caso, pelo menos, eu estudei muito cobertura de eventos internacionais. Na minha tese de mestrado, ela já está muito defasada, para você ver, né? Como é que você acha que você sabe as coisas que você acha que sabe sobre os países estrangeiros? Por exemplo, uma clássica, por que é que quando acontece uma desgraça natural ou artificial, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, Nova York, a gente tem uma cobertura desse tamanho, mas se acontece alguma coisa em Moçambique, é desse tamanhinho, certo? Primeiro que muita gente vê a África, Oriente Médio, de uma maneira geral, né? África, norte da África, Oriente Médio. Então, a gente não tem noção. Como é que isso antes das redes sociais, tá? Uhum. Então, a ideia de recepção da notícia, recepção da imagem, como é que você acha que sabe? Eu tento muito colocar nas minhas histórias. Entendi. Né? E também outra coisa que é meio incômoda, que é regras de guerra. Guerra, teoricamente, tem regra, né? Nem sempre aplicadas, muitas vezes ignoradas ou passadas do pano, mas ok. Então, o conceito, a teoria aqui, e isso é muito útil para poder colocar depois numa história, né? É um arcabouço teórico que você pode não ver, mas ele está lá. Eu estou segurando ele aqui, olha, sabe? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu tirei todo o resto, isso não. É importante frisar, algumas coisas eu tirei da minha cabeça, mas isso não. Perfeito. Beleza, agora vamos para entender um pouco sobre mais os seus gostos, mas dentro de uma área muito específica. Que autoras ou autores brasileiros você acha que as pessoas deveriam estar acompanhando mais ou dando mais atenção? Tirando você, logicamente. Por favor, gente, eu tenho livros para vender. Eu sou meio suspeita para falar disso, porque eu editei, né? Muitos dos caras que eu admiro, né? Em vários pontos especulativo. Então, por exemplo, Jana Bianchi, Renan Bernardo, Manu Veloso, que está agora com publicando histórias de terror, maravilhosa dela. Se você não tem medo de trens, você vai ficar com medo, sabe? Pegando pela fantasia, Paula Siviero, Rural Daia, sabe? A Liz Vilas Boas, que tem histórias de ficção científica muito boas, sabe? Rob Fideli, gente que pega também pelo lado do Douglas Adams a piadas esculhambadas. Vocês ainda vão ouvir falar do Ricardo Balbino. Confia. Ele é muito legal, saca? Ele tem contos hilários e em breve também vai entrar na da Jambô, da Tormenta. Ele foi um dos caras que passou. Que legal. Então, eu adoro. Saca? Eu trabalho, né, com o AJ Oliveira, né, que é... Eu tenho que falar muito do Baldson Souza, que eu amo ele de paixão. Sempre. É uma das minhas maiores alegrias ver que ele está começando a receber todo o destaque que ele merece, sabe? O Márcio Moreira, Gabriel Calassi, que é do terror também, sabe? Eu sou muito suspeita. O povo todo é o meu povo, sabe? Eu poderia falar aqui, Laís Lacerda, por exemplo, para quem gosta de vampiro, sabe? Sim. Cirilo, ai, meu Deus! Cirilo! Meu Deus, eu tenho que mencionar, mas esqueci o sobrenome dele. Rapaz, que branco. Pesquisar aqui, ó, peraí. Gente, peraí. Peraí, não vamos deixar. Não vamos deixar aqui, peraí. Cirilo autor, vou colocar aqui. Peraí, gente do céu, eu detesto quando essas coisas acontecem. Cirilo Lemos! Achou, né? Cirilo Lemos, perfeito. Dá certo? Rio Perdões. Inclusive, entrou na Clarksville este ano. Eu estou assim, besta. Ele entrou junto com o Renan Bernardo. Sempre que entra brasileiro na Clarksville, eu estou fazendo quadrinhas. Ai, pessoal! Sabe? Eu sou muito pachecona nesses detalhes. Assim, esqueci de mencionar. Tenho que mencionar Cachepuio, que vai publicar um dos livros mais esperados do ano de 2025 pela Thor, que saiu antes pela Dani Blanche, foi eu que editei. Ela é assustadora, maravilhosa. Dante Luiz, partner da Rocha, sabe?
Você vê que se você me deixar, eu fico aqui até amanhã, cara. Vamos tratar de finalista, Isso é bom. sabe? Bom, então vamos aproveitar que a gente está falando de autoras e autores brasileiros. E aí vem uma pergunta que eu tenho feito, né, com quem eu tenho conversado e gera respostas interessantes. O que, na sua opinião, a ficção científica, a fantasia brasileira faz de melhor e o que ela pode melhorar? Eu diria que a gente tem uma vantagem em relação aos angloparlantes. A palavra gambiarra. Quando a gente explora o senso de gambiarra brasileiro, o negócio funciona, porque não dá para a gente fingir que a gente é o Flash Gordon, sabe? É, a Lady Sibila, que é outra autora de ficção científica, já da turma das pioneiros aqui, né? Ela me apresentou para a síndrome do Capitão Barbosa, né? Que é aquela coisa do a gente não compra a história se o capitão foi o José Barbosa e não o Joseph Bar, né? E é isso, aquela síndrome de vira-lata que eu acho particularmente odiosa. Então, quando a gente abraça esse espírito de gambiarra, é uma coisa positiva, né? Porque se você for parar para pensar, muito da ficção científica é o futuro possível, né? Ah, então, imaginar um Brasil possível passa pela ideia de uma ficção especulativa, de uma ficção científica, onde a gente existe, a gente resiste e a situação está melhor do que ela está. Porque é muito fácil você escrever distopia, abrir o jornal e cair dentro. Então, quando a gente faz esse exercício de, ok, nós somos assim, nós somos expansivos, falamos com a mão, como você pode perceber aqui nesse momento, só tem que sentar aqui para parar, né? Nós não tem tempo ruim, cara. Não tem arame, a gente amarra com corda, né? Não tem, a gente improvisa, a gente é uma coisa péssima. É fruto da necessidade, é fruto da precariedade, mas isso funciona a nosso favor. Então, quando a gente abraça o espírito da gambiarra e o espírito da galhofa. Porque, tipo, vamos ser honestos, né? Nós somos o país do meme, né? Então, em algum momento, você vai ter uma história séria ou até melancólica. Eu sou, né, culpada de escrever histórias sérias e melancólicas em ficção científica, mas em algum momento vai ter piada do tiro para ver, gente. Abraça isso, abraça. Quando a gente se afasta dessas coisas ditas mais populares, vamos dizer assim, né? Quando a gente resolve embarcar, né, na tentativa de entrar no clube, no Rotary Club de Alpha Centauri, a coisa degringola um pouco. Então, das minhas ficções brasileiras científicas favoritas são aquelas que, ok, aqui estamos. E É interessante você falar isso, não querendo dar spoiler nem nada, mas a sua resposta é muito similar em alguns elementos a que o Felipe Castilho deu para essa mesma pergunta. Ele falou um pouco sobre esse síndrome de vira-lata, sobre o brasileiro muitas vezes não querer fazer ficção de si mesmo, né? Parece que muitas vezes ele quer fazer ficção de outro povo, né? Isso é interessante e, de fato, nisso, e aí me leva um pouco para a próxima pergunta, isso faz muito sentido se alguém lê a sua bibliografia, no caso, o seu trabalho. O seu trabalho me chama a atenção de várias formas, desde que eu tive contato com ele. Eu já falei de 2 trabalhos seus no perfil, e eu li outras coisas fora. Recentemente eu li a Haja Hoje, né? Eu li recentemente, e aí que me fez pensar numa questão. Você, não sei se escolheu ou se sua vocação foi essa, falar de ficção especulativa, escrever ficção especulativa, fantasia, coisas grandiosas. Mas de alguma forma você escolheu ou foi escolhida para falar do cotidiano. E eu acho isso incrível. Os problemas, os seus tramas, eles são muito familiares a todos nós. Tipo, eu não tenho nada contra a narrativa do escolhido, ou de vamos lutar contra um grande mal. Mas as suas narrativas não são isso. As suas narrativas são lidar com luto,
lidar com as diferenças, lidar com o outro. E elas são feitas de uma forma que não ignora de forma alguma o elemento fantástico, né? Pô, Berta Luz, uma colônia espacial, agrícola, em Haja Hoje, né? Questão, um elemento ali de sobrenatural, entre muitas aspas, assim. Então, ou agora nessa coletânea, né? A Lua é sempre a mesma, né? O elemento fantástico tá lá, mas você tá falando de coisas do cotidiano, do comum. Como surge isso? É proposital? Porque pô, você poderia muito bem estar falando de vamos lutar contra o Império Intergaláctico malvado. Mas não, você quer falar de uma galera que. Eu sou do Espírito Santo, eu não sei como é que é ali em São Paulo, mas aqui no Espírito Santo a gente tem muita colônia de pomerano, de italianos e tudo mais. Então, pessoas que nasceram e, tipo, vivem, né, no interior dentro das dinâmicas deles. Então, eu me lembrei muito aí, sabe? Quando eu vou visitar essas regiões, sabe? Só que no espaço, é muito doido isso. Como é que isso acontece pra você? É muito interessante. Olha, eu sempre fui atraída pelo que o meu marido chama de épico de bolso, né? Alguém gastou aqui. Que é aquilo, aquela história pequena, parece pequena, né? E que, no entanto, ela tem um microcosmo imenso dentro dela, né? E eu não sei se é destino ou predestinação, ou como queiram, mas eu comecei a perceber que quando eu falava dessas coisas aparentemente pequenas, eu me entendia mais. Eu falei uma vez, né, num evento, na Poison Books aqui em São Paulo, que eu escrevo não é pro público. O público é uma consequência muitíssimo bem-vinda, por favor, né, façam fila ao ter karaokê no final do dia, sabe? Sejam bem-vindos ao meu cérebro. Eu escrevo para entender como é que eu raciocino as coisas, como é que eu vejo o mundo. Ser uma pessoa tímida, acredite se quiser, eu sou uma pessoa extremamente tímida, obriga você desde cedo a ver o mundo da parede, né? Encostado na parede enquanto tá todo mundo dançando. E isso te dá uma forma de observar o mundo e de perceber as interações que acontecem, né? E eu sempre fiquei fascinada com isso, sabe? No nível micro. E eu também adoro uma historinha de escolhido, sabe? Vamos salvar o mundo, vamos pegar o anel e jogar no vulcão. Super a favor. Não contem comigo para escrevê-las, porque o meu negócio eu gosto de fazer as pessoas chorarem. Muito. Obtém sucesso nas suas escritas. Parabéns, você é profissional disso aí. Eu gosto de fazer as pessoas chorarem. Assim, você não sai de uma história minha do mesmo jeito que você entrou. É de propósito. Entendi. Porque é o seguinte, quando você começa a escrever, vocês têm dois caminhos, comédia ou drama, né? E assim, riso é cultural. A gente ri de coisas diferentes dependendo de onde a gente está. Drama, todo ser humano passa. Todo ser humano vai perder pai, perder mãe, vai lamentar a juventude que um dia o que poderia ter sido e o que poderia ter sido dito. Você vai ter o seu coração partido em algum momento, seja por romance, seja pela perda dos seus ideais. O sofrimento, ele existe, ele é inerente a gente. Então, quando eu falo disso, de mim, de como eu vejo, eu falo de nós todos. Então, é uma maneira de eu também me socializar com o mundo, né? Com essa timidez que me avassala. E o elemento fantástico, eu também escrevo coisas que não têm elemento fantástico, né? Inclusive, estou trabalhando em um texto que não tem nada de fantástico nele. O elemento fantástico entrou porque, de novo, eu entendia a minha cabeça, acho que a primeira vez que eu entendi o conceito de perda, eu vou dar um spoiler de uns 200 anos aqui, gente. O Capitão Nemo é o Capitão Nemo porque ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a pátria, perdeu o território. Então, ele é um homem de lugar nenhum, o mar não tem dono.
E o meu avô morreu no ano anterior a esse aniversário de 10 anos. E ele deixou um buraco gigantesco na minha vida. Porque ele era o cara, sabe? Ele era aquela figura que quando entrava na sala, todo mundo olhava, sabe? Ele era esse tipo de pessoa que tinha amigo em tudo quanto era canto. E um avô muito generoso. Então, eu entendi a raiva do Capitão Nemo. Aos 10 anos, 10, 11 anos, você lê pela aventura. A luta com aquele polvo gigante, os perrengues que eles passam no Ártico, né? O professor Arnoux que quer fugir de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, você vê a solidão gigantesca do Capitão Nemo. Tem uma cena em 20 Mil Léguas que assim, ela me assombra. Um dos companheiros do Nemo morre no submarino. E eles têm que enterrá-lo. Como é que você enterra um cara que não tem terra, não tem pátria? Eles enterram na floresta de corais. E o professor Arnaud é convidado a acompanhar esse funeral. Eles enterram o cara, né, com pesos no caixão, na rede costurada, porque são marinheiros no fundo, né? E assim, no silêncio absoluto, porque os trajes de mergulho não tinham comunicador. Né? O Verne tinha algumas limitações técnicas, né, para sua época. Porra! É um sentimento que todo mundo passa, né? Traduzido de uma maneira fantástica. Então, o insólito, para mim, é um prisma pelo qual eu consigo deglutir esses sentimentos difíceis que eu encaro, sabe? Deixa eu, então, aproveitar essa deixa, que tem tudo a ver com uma coisa que, cara, mexeu comigo, até que você falou que você escreve pra fazer as pessoas chorar. Então, Pessoal cruel. pois é. Mas pensando no Haja Hoje, por exemplo, eu li a semana passada, retrasada, não lembro agora. Eu percebi uma coisa, pensando também no Antônio do Outro Continente e no Fortunato Poeira, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu achei que existe um elo na sua escrita, não li tudo que você escreveu, lógico, mas pelo menos nessas 3 histórias, a questão do luto, da morte, ela é presente. Mas eu vi nessas 3 histórias a mesma coisa, uma abordagem que eu considerei distinta no que se refere ao luto e à morte. Não, Haja Hoje pra mim foi... Porque assim, você faz uso, me parece, do luto, né, pra falar da vida o tempo inteiro. E assim, o que parece de certa forma óbvio, né, porque é antítese, né, tipo, vida, morte, enfim, né, é junto. Mas a gente tende a distanciar. A morte é do lado de lá e a vida é do lado de cá. Mas não é o que você faz. Você fez a mesma coisa, por exemplo, em Antônio do Outro Continente, né? Afinal de contas, é um pouco uma condição, né, de saúde que dá início à história e também tem luto. E no Fortunato Poeira também é a mesma coisa. De alguma forma, você faz uso do luto para falar da vida, de uma forma que eu considerei bonita, assim, maravilhosa. Cara, eu nunca vou esquecer de Haja Hoje. Que conto maravilhoso. E, enfim, eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque na minha opinião, uma perspectiva muito diferente daquela que a gente costuma ver. É triste, mas não é ao mesmo tempo, sabe? Olha, eu vou ter que dar uma explicação rápida de onde surgiu o Haja Hoje. O Haja Hoje foi escrito em 2020, né? 2019, 2020, após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Né? Inclusive, é o cenário, né, do Haja Hoje. E o Antônio do Outro Continente de 2019, né? 2018, 2019. Eu tenho... eu não tenho uma religião definida, sabe? Foi como boa parte dos brasileiros fui criada, né, com o cristianismo. Eu falo de brincadeira que Jesus Cristo é ok, um cara legal, um fã-clube que me deixa nervosa às vezes, né? Concordo. E tenho amigos espalhados aí em muitos dos aspectos, né, dos espectros da fé. Então, os melhores amigos do meu marido é judeu praticante, atualmente morando em Israel e passando nervoso com a guerra. Eu tenho amigos que são muçulmanos, eu tenho amigos que são do candomblé. Eu tenho
por uma incrível coincidência, estranhamente, tem uma pancada de amigos budistas. Às vezes eu tento entender, né? Porque, caramba, a antena parabólica me caiu aqui com um bando de budistas e vegetarianos. Amo todos eles. A parte do vegetarianismo eu ainda não cheguei lá, mas o budismo eu curto. E a ideia da morte presente, onipresente, é justamente por isso, né? A gente acha que é daqui para cá e daqui para lá. E eu vejo como, na verdade, como um grande círculo. Ela está, enquanto você está vivo, né? Você está no momento presente. Então, nem aqui, nem lá. E como isso se traduz nas minhas histórias? A dor fundamental de qualquer ser humano é a nossa vida finita. Então, o que você vai fazer nas sábias palavras, né, de Mary Oliver, a poeta, com esse pedaço tão frágil e tão maravilhoso deste momento, né? Essa série de histórias, o Fortunato veio depois, como consequência, né? Mas Antônio, Haja Hoje, e também Manjar dos Deuses, que foi pela Claxwood, são todos numa mesma leva, eles são consequência de uma crise de burnout muito grande que eu tive. Eu trabalhava para um grande veículo de comunicação, eu quase explodi. Assim, era o que eu queria da vida. Eu me formei para ser repórter. Eu estava ganhando bem, relativamente, considerando, né, a vida de repórter, casada, com um filho, e eu estava morrendo. Porque eu não estava conseguindo viver. E aconteceu uma coisa muito louca, aliás, duas coisas muito loucas. Primeiro que eu tive crises constantes de enxaqueca, de ansiedade, de várias coisas psicossomáticas que, quando eu cheguei no hospital, e o Wi-Fi entrou automaticamente. Errou. Né? Aí você percebe que, ok, tem algo errado aqui. Né? E 2018, né? O que aconteceu no Brasil em 2018? Né? Sim. Então, né? A cultura na qual nós somos mergulhados contra, né? Às vezes, contra a nossa vontade, cabeça enfiada dentro do tanque, é a cultura da morte. Né? É a cultura de tudo o que é contra os meus princípios básicos. Né? Eu lembro até hoje que, quando saiu o resultado das eleições, no segundo turno, meus vizinhos, eu moro numa casa cercada de prédios aqui, né? Os vizinhos batendo panela e celebrando, e eu sentado no chão da cozinha chorando, mas chorando em esgoelar, né? Não por mim, mas pelo meu filho, que tinha 7 anos na época, né? Pelos meus pais, que passaram pela ditadura militar, né? Pela vida que poderia ter sido e que tinha acabado naquele instante. Então, naquele momento, eu falei, terror, eu tô morrendo aqui. Então tá. Tô morrendo. Sério, o que nós vamos fazer com relação a isso? Eu não vou morrer. Eu me recuso terminantemente a morrer sentada nessa cozinha, com aquela barata me olhando, né? Sempre tem um momento. Mas na minha vida tem essas coisas. No momento mais trágico, tem uma porcaria de uma coisa que precisa. Eu sentada chorando, me esgoelar, meu marido apertando minha cordinha, olhando, e eu pensei, eu me recuso a morrer aqui, sentada nessa cozinha com essa barata me olhando. Me recuso! Então, essas histórias são uma maneira de eu. Eu passei e falei assim, ok, eu me recuso, então o que eu vou fazer? A morte existe, ela está lá, direto, né? Ela faz parte, eu estou imersa nisso, né? Mas dentro disso nasce algo, certo? De novo, eu estou cercada de amigos budistas para todos os lados, então nada é, as coisas estão.
daquele momento de raiva nasce algo, tem que nascer algo, né? Do contrário, você está morto em vida. Então, eu vou só lembrar que, sim, que outra coisa que me ajudou muito nesse momento foi uma autora norte-americana chamada Anne Lamott. Ela tem um livro chamado Palavra por Palavra, né? Bird by Bird, no original. E ela conta a história, entre outras histórias, da melhor amiga dela que morreu de câncer. E ela conta assim que o médico dela falou assim: você presta atenção na vida dela, porque ela, no processo de morrer, ela está te ensinando a viver. E aí a Anne Lamott é budista também, você vê que ironia. Então ela fala que sempre que ela estava deprimida com alguma coisa, ela pensava: ok, morrendo. Bom, o que eu vou fazer agora? Sabe? É muito isso, sabe? Aquela coisa de ok, o momento vai chegar. Eu não sei quando, não sei como. Eu espero que quando eu estiver com 100 e poucos, sabe? Tendo publicado, muita gente tem publicado muitos livros, tendo netos, bisnetos. Mas, ok, como eu não sei quando, eu me recuso a morrer deitado. Comendo barato, sabe? E aí, isso eu gostei. Mas é porque eu acho interessante, porque ó, eu tava pensando nisso também. Cara, a Renata e o Fortunato são dois personagens, espero, não tô dando spoiler, mortos, mas que a gente chega no final da história conhecendo eles muito. Tipo, eles durante a narrativa, eles não estão vivos, não estão presentes, mas a gente termina conhecendo eles tanto e entendendo eles tanto. É muito. É uma forma realmente diferente de enxergar a vida através do luto, da morte, do óbito, etc. Eu achei isso maravilhoso. E seguindo então essa linha, eu queria que você falasse de forma, né, para que quem não conhece, não está familiarizado, entendesse sobre a sua pré-venda agora, que está disponível na Benfeitoria, que é Fortunato Poeira, para a gente começar a conversar sobre a sua obra. Bom, vamos lá. Fortunato Poeira eu classifico como uma ficção científica rural. Eu não inventei o gênero, mas eu estou, né, inaugurando, vamos dizer assim, no meu material. Você falou muito, né, dos pomeranos aí no Espírito Santo, aqui em São Paulo, as colônias italianas, né, na Serra, que é um mundo à parte dentro deles. Então, é uma continuação do Antônio do Outro Continente, né? Você não precisa ter lido o Antônio do Outro Continente, que está no Vislumbres de um Futuro Amargo, do Cora Mag. Ah, ele aí, ó. Olha, bonitinho. Não precisa ter lido esse para ler o Fortunato, mas se quiser pode. Então, ok. Fortunato é um trecheiro, é um trabalhador que vive entre a terra e as luas agrícolas, né? Porque nós não conseguimos alimentar os seres humanos só com o que tinha na terra, então tinha uma série de luas agrícolas ao redor da terra, e algumas delas são colônias brasileiras, né? De criação, entre elas a colônia espacial agrícola Berta-Lutz, onde se passa a nossa história. E o Fortunato é conhecido em Berta-Lutz. Ele aparece na época da colheita, depois ele vai embora, e assim vai ficando. E um dia ele aparece morto no espaço público. Não foi um crime, isso aqui não é uma história policial, ele morreu. Ele morreu. Sentou na cadeira para pegar uma coisa, a mochila teve um ataque cardíaco e morreu. Ok. O Antônio, que vocês conheceriam, ou conhecem, do Antônio do Outro Continente, ele é o responsável por organizar o funeral desse camarada. Só que burocracia, né? Brasil, mesmo espaço, tem burocracia. A burocracia manda que, antes de você organizar uma cremação, que era o último desejo do Fortunato, ser cremado como se ele fosse um colono, porque não se enterra gente na colônia, que você tenha que encontrar os parentes do falecido para avisar da morte e decidir como é que a coisa deve ser conduzida. Tá bom, só que o Fortunato nunca tinha falado família, nada, então, ok, isso aqui é só uma coisa pro forma, enquanto, né, a gente organiza aqui um velório. Duas coisas acontecem. Primeiro, que era para ser um velório com 10 pessoas, acaba se tornando tipo um evento social do ano. Porque todo mundo conhecia o Fortunato. Vem gente do fim do mundo para ir lá porque avisaram que ia ter o funeral do cara. Então tá aqui, vem chegando gente, vem chegando gente. Oxigênio no douro, tá acabando, mas vem chegando gente, quer ver o funeral. Tá, esse acúmulo de gente é um problema. O outro, encontrar a família do Fortunato. Ferrou. Então, basicamente, a história é esta. Vai ser o meu primeiro livro impresso solo, que eu participei.
né, do Vislumbres. Eu participei de uma coletânea pela, infelizmente, finada Corvos Editora, Heroínas, né? Participei de uma outra coletânea pela VEC, impressos. Então vai ser sempre meu livro de verdade, aspas, 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 né? E a campanha tá tanto pela benfeitoria, que aí você pode ter um livro impresso ou um livro eletrônico, com descontos para pré-venda e seu nome nos agradecimentos, pelo qual eu fico muito feliz, ou ainda pelo site da Aboio, que é a editora, né? Aboio.com, e lá você está lá no destaque Fortunato Coelho. Só que é o seguinte, eu tenho uma cota de pré-venda. Então, eu preciso desesperadamente, se você realmente curtiu essa ideia, se você gosta da ideia de renascer a novela, só que no espaço, eu sou a pessoa que você está procurando, sabe? Então, como é que eu estou vendendo Fortunato? É uma história de ficção científica, futuros possíveis, mas, gente, é bafão em funeral. Encontra um brasileiro para mim, por favor, que não tenha uma história de bafão no funeral. Maravilha. E aí, assim, bom, seguindo então um pouco, porque a gente precisa então falar sobre esse universo, e, gente, só lembrando, de fato, não há necessidade nenhuma de ter lido Antônio do Outro Continente, embora eu recomendo muito que vocês leiam. A gente vai deixar o link, né, da campanha de financiamento na bio lá do perfil do Mutante. A gente vai deixar ele marcado também na descrição do YouTube. Entrem lá, dão uma conferida, vale muito a pena, é uma ótima leitura e várias das coisas que a gente está conversando aqui hoje estão presentes na obra também. Então, se você se interessou pelo que a Ana tá falando, pelo que eu tô falando, tá lá. Então, recomendo. Mas só algumas questões para continuar sobre esse universo maravilhoso que você criou. Uma dúvida que, desde que eu li Antônio do Outro Continente, me deixou meio maluco, por quê? Na verdade, acho que talvez se explica pelo fato também de você ter tido contato, já ter estudado no exterior e tudo mais. Mas a minha família, ela tem contato com... eu conheço gente, tive a oportunidade de conhecer pessoas dos Países Bascos, né? Pessoas que falam euskera. E eu nunca tinha visto ninguém fazer referência disso. Como surgiu a referência dos Países Bascos? Como isso veio para sua narrativa? Isso talvez é uma pergunta que vai alienar algumas pessoas. Talvez as pessoas vão precisar depois procurar na Wikipédia sobre os Países Bascos, talvez, mas é uma dúvida pessoal, me perdoem, isso me mata desde que eu li Antônio do Outro Continente. Não, tá tudo bem. Aliás, se vocês leram Antônio do Outro Continente, a colônia basca Itxaropen, é assim que se pronuncia, Itxaropen, que significa esperança em basco. Muito bem, eu tenho um problema com os países bascos. Assim, tem gente que tem fascinação por carros, tem gente que tem fascinação por selos, tem gente que tem fascinação por roupa. Eu tenho fascinação por alguns países, mais especificamente por locais que foram engolidos por países maiores e que ainda assim mantêm a sua cultura, mantêm o idioma. Por exemplo, eu tenho uma quantidade um tanto quanto vergonhosa de fotógrafos e pessoas que moram na Córcega no meu Instagram. Eu amo aquela história daquele país. Amo, 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 amo de paixão. E o País Basco a mesma coisa. Cara, como é? Primeiro de tudo, eu sou uma maluca dos idiomas, né? O basco não tem ligação com idioma nenhum. Não é latino, não é germânico, não é hindu, não é nada. O basco existe sozinho, é uma planta sem raiz. Você quer alguma coisa mais interessante de botar no espaço, uma colônia, do que um povo que não tem pátria? Porque o País Basco fica dividido entre a França e a Espanha, nos Pirineus. Eles não têm território, eles não têm, por muito tempo, e essa é uma história. Aí aparecem os rastros internacionais, né? Quando ensina o palavrão de sua preferência, do Francisco Franco, caudilho da Espanha, se tornou o caudilho da Espanha, as primeiras coisas que ele fez foi perseguir basco, perseguir catalão. Não podia, se você falasse na rua, estava ferrado. Então ele arrasou com a cultura e o idioma. E isso renasceu a duras penas com La Movida, nos anos 80, quando ele morreu e o Juan Carlos II assumiu, né, a força do governo e a reconstrução da Espanha. Itxaropen é esperança. Então,
Você quer uma coisa mais interessante de colocar no espaço, né? Do que uma colônia de pessoas que não têm pátria. E eles fazerem a pátria deles para além, né, da terra. Muitos caras do País Basco, né, País Basco veio para a América do Sul. E recentemente, ano passado, eu estive na Argentina, parte a trabalho, parte a turismo, e caí em Rosário. Rosário, além de ser a terra do Messi e a terra do Fito Páez, aparentemente é onde todo mundo do País Basco foi estacionar. Que você viu o nome da rua e você fala, ok, eu sei pronunciar isso porque é basco, mas coitados dos argentinos, como é que eles pronunciam isso? É aqueles sobrenomes com 5 quilômetros, né? Que nem o cartunista brasileiro, que é o Adão Ituruzgaray. Isso é basco, difícil de pronunciar, Ituruzgaray, né? Então, a minha história é essa, ok? Se eu tenho que colocar um contraponto a uma colônia brasileira, e eu não tenho, eu não coloco especificamente da onde, né, a pessoa de Bertolucci é. Então, o que eu vou colocar? Americano, francês? Ah, que coisa chata. Que é uma coisa mais absurda que eu posso pensar. Basco. Só uma curiosidade, que isso é uma coisa muito inusitada. Se eu não me engano, você esteve na Argentina próximo de quando a Liz Vilas Boas esteve lá. Não sei se você chegou a acompanhar. Não, ela foi no começo deste ano, no começo deste ano e eu fui no meio do ano anterior. Mas eu passei informação, a gente se trocou informações. Então, pois é. Não, então, e quando ela estava, eu também tava. A gente tava. Só que a gente não se esbarrou, mas nós dois estávamos em Buenos Aires no mesmo período. Eu tava com minha noiva e ela tava com a família dela. Foi bem divertido. Gostei muito da prova. Visitem a Argentina, é legal pra caramba. Olha, Mas... cara, assim, parênteses, spoilers, né? Spoiler. Quando eu não estou escrevendo ficção especulativa, eu escrevo dramas contemporâneos, também de novo, épico de bolso. E uma deles se passa na Argentina durante a Copa América de 2021 e 2011. E, assim, é uma experiência neurótica, né? Para você, de novo, ver por outro lado, ver como é que os argentinos olham a gente. Foi bem engraçado escrever isso, mas a Argentina é outra das minhas paixões, né? Tenho grande amor por aquele lugar, mas infelizmente a gente não se cruzou, Liz e eu, mas teria sido a coisa mais hilária. Ia ser engraçado. Mas voltando para falar do seu universo ali das colônias agrícolas espaciais, eu falo isso no meu vídeo e realmente, primeiro, eu acho maravilhoso o fato do Brasil ser presente, sabe? O nome Berta Luz e tal, de terem festividades brasileiras, de ter uma cultura brasileira presente no seu imaginário do futuro. Eu acho que isso falta mesmo. Eu tive uma conversa com uma autora onde eu comentei que eu às vezes me incomodava um pouco essa falta de presença, né? Eu tô cansado de ler livro de brasileiro que o nome do personagem é Michael, sabe? Isso me incomoda. Aí a autora até me corrigiu em uma coisa que ela tá correta, que realmente os nomes brasileiros tem muitas, tipo, a gente acaba sendo. É comum ter um Mikael, um Michael também, mas a essência da crítica não é bem essa, né? Tipo, realmente eu quero ver histórias com pessoas com nome de Antônio, sabe? Isso é uma coisa muito nossa. Mas mais do que o nome, realmente a imaginação, um futuro imaginável em que o Brasil faz parte. Isso é bacana. E eu lembrando de uma conversa que eu fiz com o Fábio Fernandes, que já está disponível, inclusive, ele me fala que quando a porta de entrada para ele da ficção científica foi justamente na época onde estava a corrida espacial, e era um momento onde se olhava para o espaço com esperança. Daqui a pouco a gente vai estar lá, sabe? É lá que E a sensação que cada vez mais fica na gente é que isso não é mais o sentimento comum. A gente parece que está. A visão de espaço colonizado a la Musk e Bezos não é mais uma popular, por exemplo, não inclui ninguém a não ser um grupo seleto. E aí vem a questão que eu gostaria mais de pegar um pouco os seus insights, de justamente assim, como você, qual o seu processo de pensar, por exemplo, um futuro onde o Brasil de alguma forma é presente. Isso realmente uma coisa orgânica que você está produzindo na hora da sua escrita? É uma coisa ativa de que você pensa, não, eu preciso de alguma forma inserir elementos brasileiros nessa narrativa? Porque
não querendo jogar uma responsabilidade indevida no seu nome, mas eu acho sinceramente que o que você faz é essencial, porque, por exemplo, se eu quero que a juventude que se apaixona por ficção científica tenha capacidade de imaginar um futuro onde ele, os netos dele, onde, por exemplo, eu sou cria de escola pública, estudei em escola pública a vida inteira. Cara, você tava me falando quando eu tava lendo, tipo, o Antônio de Outro Continente, de alguma forma maluca, eu lembrei das festas juninas da escola, eu me vi lá, sabe? Tipo, eu via o prédio da minha escola de alguma forma lá. Isso é uma força muito forte, que, de novo, não quero te dar essa responsabilidade, mas é uma baita responsabilidade. E aí, como você pensa disso? Se, não, pra você só escrever organicamente vem, ou se não, se é uma coisa propositiva, de falar, não, o Brasil tá aqui, sabe? E é algo que você faz também com Infortunato, mas principalmente Antônio de Outro Continente, isso pra mim foi muito forte. Olha, é uma responsabilidade que eu aceito, tá? Que Pode, bom. pode mandar, não tem problema. Não tem problema, eu encaro. Alguém tem que encarar isso, então Sim, tudo bem, vamos lá. concordo. Eu sou culpada de ter personagens com nomes gringos e cenários gringos também. Meus primeiros livros pela Dame Blanche se passam no exterior, porque são reflexo da minha experiência morando lá, né? E tudo bem, é uma fase que todo mundo passa, sabe? A gente ainda consome o Fábio Fernandes vai reconhecer essa expressão com certeza, acima de 45 reconhecer essa expressão, que se a gente consome enlatado, que é a série de televisão que vinha do exterior para cá, certo? Eu sou da geração seguinte a do Fábio. O meu ponto de vista do espaço não é a conquista da Lua, é a Guerra Fria. Eu cresci com a cara do Reagan e a cara do Gorbachev e a cara da Margaret Thatcher na televisão, sabe? O espaço não era mais a fronteira final, para citar, né, essa famosa série, né, que é assim, Kirk, Picard, por aí vai. eu sou trekker, Também. né, desde criancinha. Picard é meu capitão para sempre, Também. sabe? O meu também. Tipo, né, eu falo de brincadeira que é uma figura paterna para mim, Capitão Picard. Mas é para mim, então você vê que eu não cresci no espaço à fronteira final, eu cresci no. Se um dos dois camaradas em Washington ou em Moscou acordar de mau humor e apertar o botão da bomba, o que nós vamos fazer aqui, plantado? Né? No meu caso, na zona leste de São Paulo, que era uma cidade interior, a zona leste de São Paulo naquela época, né? Todo mundo conhecia todo mundo, tinha nada para fazer. Gentrificou horrores a minha cidadezinha interior. Mas, enfim, né? Meu foco é esse. E, com o tempo e as discussões, e de tanta apanhada, Ursula K. Le Guin, né? Eu tive que ser. De editar autores brasileiros que me obrigaram a tomar um posto-aberto na cara e falar: tá, tem vida aqui. Então, ok, qual é o meu papel nessa bagaça? Tá. Então, vamos pensar: existe um futuro em que o Brasil existe. Eu sei, redundante, existe. Depois a COP10 que imita querendo gritar aqui, mas não vou fazer isso. Existe um futuro, certo? Ele não precisa necessariamente ser branco e cromado com a cara do Elon Musk. Né? Ele não precisa ser isso. Por que a gente está olhando para isso e achando que é um fait accompli, que é tipo, esse é o nosso destino, acabou a conversa, obrigado, boa sorte. Pô, assim como, né? Eu me recusei a morrer, sentada na chão da minha cozinha, chorando. Porque tudo aquilo no qual eu acreditava teve que ser arquivado por um tempo, né? Porque, de novo, nós não somos, nós estamos. Então, ok, eu estou aqui. Eu falo desse jeito, eu tenho esse background, eu sou desta basófia que chama Brasil, certo? Como é que isso se reflete no futuro? Porque não é possível que a gente vai viver eternamente nessa discussão de um país colonizado, explorado. Isso já foi escrito muitas vezes, sabe? Já foi explorado à exaustão.
Tipo, para mim, a melhor exploração desse tema é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão. Recomendo, sabe? Então tá. Nesse período, 2020, 2021, eu tive a oportunidade de participar de um programa de mentoria, né, com a CIFOA, né, que é a Sociedade Norte-Americana de Ficção Científica, né? E eles me arranjaram uma mentora canadense, Maggie Clark, que ela trabalha com a ideia do futuro possível. Ela é uma pessoa canadense, atualmente morando em Bogotá. Eu perguntei, a primeira coisa que você pergunta, né, mas por que raio que você foi parar? Aí você saiu dali, do Canadá francês, né, para ir parar em Bogotá. Que raio que você foi fazer em Bogotá? E ela, eu quero entender o mundo. O mundo não está na sociedade quadradinha e capitalista e, sabe, do acúmulo que eu tinha no Canadá. A vida também é. E eu prefiro a vida, né, na Colômbia. É amplia. E aí você começa a discutir, começa a conversar. O Raja hoje nasceu, né, dessa mentoria. E, de certa forma, também o Fortunato veio nessa esteira de, ok, qual é a nossa posição no mundo, nós brasileiros? Tem que existir, né? E se a gente for para o espaço, de verdade, a sério, nós não vamos, né? Mesmo que o cara seja um astronauta formado em Harvard, ou sei lá eu, que raio, de outra universidade nos Estados Unidos, sabe? Ele ainda vai ser brasileiro. Em algum momento ele teve o rito de passagem de estar vestido de caipira na festa junina. Nem que se fosse na festa do consulado, sabe? Em algum momento, né, você que tem... Isso é, de novo, minha vida estudando no exterior, você pode assimilar o quanto você quiser. Você pode assimilar, você pode fazer um esforço, você pode mudar o nome, você pode fingir que você gosta da comida local, você pode fazer todo o esforço do mundo. Na hora que você der um tropicão no meio da rua, a primeira coisa que vai sair da tua boca é português. Eu atesto a isso porque não todo mundo sabe, né? Mas agora quem assistir vai saber. Eu não sou brasileiro, nascido, né, no Brasil. Eu vim morar no Brasil com 13 anos. Hoje eu tenho 34 anos. Então eu moro no Brasil há 21 anos e, assim, pareço brasileiro, falo igual brasileiro, mas o espanhol brota aí no meio, fala de vez em quando, uns negócios assim. Você? Eu sou de um país minúsculo que é das relações internacionais, talvez você conheça, talvez não, provavelmente você conheça, que é El Salvador, na América Central. Meu Deus! Pois é. Aí eu vim morar aqui como adolescente, eu tinha 13 anos na época. E, olha, direto, eu tenho uma piada que o pessoal faz comigo com frequência, quem me conhece já há mais tempo, que eu erro acentuações com relativa frequência, né? Na hora de gravar vídeo, essa é uma porcaria, porque toda hora a minha diretora e noiva me fala, tipo, vai ter que fazer de novo. Ah, beleza. Eu erro. E aí eu, por exemplo, já tem uns clássicos, que o mais clássico deles é o famoso tubarão, que por algum motivo a minha cabeça embrulha os idiomas com frequência. E em vez de falar tubarão, a gente fala, em espanhol, fala tiburón, e eu falei tiburón, que eu falei tiburão com acento em português, e até agora tem gente que me chama de tiburão. Mas então, realmente, eu atesto aqui que você pode ir lá, você pode assimilar, você pode não sei o quê, mas querendo ou não, sua origem, suas coisas, elas estão lá, a memória tá ali, uma hora sai das formas inesperadas. Eu sempre faço que assim, sai das maneiras menos defesa, né? Que é uma coisa que eu falo assim, quando você vai dormir, você não sonha no idioma, você sonha no seu idioma, no seu idioma natal. Quando você xinga, é no seu idioma natal. E quando você reza, não prestando atenção, porque prestando atenção eu sei rezar o Pai Nosso em inglês, francês e espanhol, né? Falo esses 3 idiomas. Eu consigo, faço, prestando atenção. Mas, tipo, quando tá turbulência no avião, Pai Nosso que está com sotaque, sabe? É em português. Então, se nós vamos existir no espaço, nós temos que assumir que nós vamos existir no espaço
com brasileiros. Hum. Então, o que isso significa? Dane-se alimentação em pílulas, manda ver o Baião de Dois, sabe? Amo. Guaraná Jesus, sabe? Né? A gente, cara, como eu falei para você, né? Abraça a gambiarra, Sim. sabe? A Exatamente. gente isso vai existir graças à gambiarra, apesar da gambiarra, talvez por causa da gambiarra, né? Sabe? Com É um certeza. elemento. Então, isso é muito. Tem uma. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, única depois eu pesquiso. É uma série interessantíssima que é uma colônia de franco-canadenses em Vênus. The House of Styx, como o inferno, né? Styx. É o primeiro livro. E tipo, a Maggie, né, que fez inclusive ela fez a crítica do livro para a revista Strange Horizons, ela fala assim, se tem alguém que vai gastar o oxigênio da tenda fumando, vai ser um quebecó. E falo de experiência própria. Eu pensei, ok. Então, todo o ambiente da casa é quebecó, ou seja, franco-canadense. Em Vênus, os caras estão tendo que sobreviver às nuvens tóxicas lá embaixo, porque, obviamente, as cidades flutuam, né? Porque não dá para você ficar em Vênus. Xingando. Eu aprendi palavras maravilhosas em franco-canadense, né? Sabe? Em francês de Quebec. Eu me senti muito acolhida quando eu li esse livro. Já estava com o Projeto Fortunato já na edição final, na editora Cachalote. Falei assim, ok, não sou só eu, não sou a única maluca que está imaginando isso. É muito também Binti, por exemplo, né? Ou Nós Somos a Cidade. Sim. Sabe? A ideia de, ok, ser brasileiro, no caso da Binti, né, ser daquela origem, daquela tribo específica, não é para ser exatamente um defeito e nem da cor local, como a gente costumava falar antigamente, né, para um tom exótico. Não é uma característica para deixar o cara branco, o Flash Gordon mais atrativo, não. É todo um programa, sabe? Ser um brasileiro no espaço é todo um evento. Então, como é que você vai colocar isso no papel? Abraçando a galhofa em alguns momentos. E quem for ler o Fortunato, você vai chorar horrores, é garantido. Mas vai ter algumas séries que você vai falar, cara, isso é tão Silvio de Abreu, sabe? Aquela coisa tão Valcir Carrasco, não é possível que vai ter esse bafão aqui, sabe? Porque é da nossa natureza, nós somos melancólicos, nós somos trágicos. As pessoas falam que a Argentina que tem aquela nuvem de melancolia, e eles até fazem essa piada. Inclusive tem um cômico argentino hilário, que tinha uma musiquinha que assim, eu não aguento mais ver a Argentina com cara de bunda. A gente tinha que ser que nem o brasileiro tá sempre sorrindo, sabe? O brasileiro pega todas, a gente tá com a corda no pescoço. Com alguns palavras, né? O horário não permitiu nada. Mas, e aí quando eu olho isso, essa coisa, né? De falar, por exemplo, Charly Garcia, né? O pai do rock argentino, um dos pais do rock argentino, tem uma música em que ele fala que assim, nós temos que, né, animar essa dessa aqui, que a alegria não é só brasileira. Aí o brasileiro, olhando para isso, fala assim, que alegria, cacete. O povo sofrido. É porque a gente tem esse peso nas costas, né, que nos transforma em gente amarga e melancólica. Então, a gente tem que encarar, né? Então, como é que não é orgânico? É um trabalho constante de reconhecimento da minha posição no mundo, que eu tenho alguns privilégios, óbvio, né? E outros que me ferram, também óbvio. Então, como é que a gente começa a alinhar isso? E se existe um futuro em que nós vamos ter a exploração do espaço, e eu acredito que nós vamos ter a exploração do espaço, eu não quero cair na distopia. É fácil. A distopia é fácil. Então, eu como faço coisas difíceis, né? Já vivo de escrever no Brasil, que já é um super trampo. Tá bom, vamos para um caminho mais difícil. Vamos tentar pensar também não utópico, embora Berta Lutz tenha um arzinho meio utópico, mas qual é o futuro possível? Às vezes você tem que
tem que administrar o oxigênio da colônia, porque tá chegando gente pro funeral e ok, a primeira preocupação é: "Vamos passar um cafezinho?". A gente precisa passar café. Para poucas pessoas, o cara olha para fora, umas 200. Aí é panelão de escola pública, sabe, aquela jarra gigantesca. Ou então, é muito, eu tenho a experiência de igreja, né, aqueles panelão com alimento que eu pra para o grupo de jovens, e aí quando o pessoal chega: "Então, trouxeram os colegas", aí você olha: "Água, põe água, né, vamos diluir aqui que vamos ter que fazer funcionar", sabe. Então, é abraçar esse espírito, ao mesmo tempo galhofeiro, rir para não chorar, né? E ver, ok, não é orgânico, é consciente, é uma discussão constante que eu só tive depois de apanhar, metaforicamente, dos textos dos meus colegas e também da condição de olhar e falar: eu não quero um personagem chamado Michael. Eu Uhum. já escrevi, eles pertenciam àquele universo específico, de um cenário no exterior, e eu vou aqui abrir um parênteses gigantesco. Se você for escrever sobre o exterior, você vai escrever sobre o exterior, né? Se você vai meter o pé na jaca, é para meter o pé na jaca, certo? Agora, o que não dá é justamente um personagem chamado Michael no Brasil, sem que, por exemplo, tem o nota de rodapé que a mãe dele gostava do Michael Jackson, sabe? Então, na conversa com o Felipe Castilho, a gente falou sobre isso, e assim, porque pode surgir esse questionamento, mas se falar de um mundo fantástico e tal, vai ter que colocar nome brasileiro. Não, gente, dá pra você escrever, eu citei esse exemplo falando com ele, eu tenho um livro de fantasia dele, né, o Filhos da Degradação, que é um universo fantástico, e tem nomes de fantasia, nomes exóticos e tal, mas no jeito de falar, em algumas descrições, você sabe que quem tá escrevendo é um brasileiro, sabe? Você percebe que, tipo, não é ele tentando emular os conceitos que já existem na narrativa, não é ele tentando, não é que não pode, tipo, gosta de Senhor dos Anéis? Massa, mas você não precisa escrever igual o Tolkien, cara, você não é Tolkien, você não nasceu no tempo dele, no lugar que ele nasceu, e teve a experiência dele, você nasceu no Brasil, então, assim, leva isso em consideração, não renega. E aí, lógico, por exemplo, de novo, por exemplo, autores e autores que a gente... Pô, a Liz Vilas Boas acabou de lançar um universo onde tem, tipo, lobisomem, o caramba e tudo. Cara, nem todos os nomes são brasileiros, mas a narrativa é escrita por uma brasileira e você consegue ver essas características lá. Então é só. O que muitas vezes eu sinto esse desconforto, às vezes, é essa, a sensação que fica justamente de uma negação do Brasil, sabe? E isso me incomoda, porque eu não consigo criar um vínculo, entende? Sei lá, é estranho pra mim. Então, faz sentido, porque quando a gente escreve, a gente quer sair de dentro da nossa cabeça, certo? A gente quer, assim, escrever a maioria das pessoas, Uhum, né? Escreve para ser divertido. uhum, Eu falo de brincadeira que é a diversão mais barata que você pode me arranjar. Um caderno, uma caneta e um sofá. Eu fico ali por horas. E sei que sou acompanhada por muitos dos meus colegas. Uma vez eu comentei com o Renan Bernardo que é muito raro você ver ficção científica com esportes, porque a nossa tribo ficava sentada, né, acompanhando os outros caras fazerem aula de educação física. Não era com a gente essa conversa de fazer aula de educação física. É muito raro, né? Um autor de ficção científica que gosta de esporte. Eu gosto pra caramba, mas não de praticá-los. Então, existe essa negação do Brasil porque a gente não quer a realidade. sim. A gente quer escapar dessa realidade. Agora, você falou da Liz, o Garras é um livro muito interessante, justamente porque é um universo inventado, com nomes que não lembram. Aí você olha e fala assim: Isso aqui é o Rio de Janeiro. Essa autora tem o Rio. Isso aqui é o Rio, senhoras e senhores. Você não pode falar por motivos contratuais que é o Rio de Janeiro. Game on, sabe? É que nem o Lobo de Rua. O Lobo de Rua da Jana Bianchi, ele é uma história de lobisomem no centro de São Paulo. Porra, como assim? Lobisomem? Gente, a minha família, parte da minha família, tá, né, na região de Bragança Paulista. E se você não conhece a cidade de Joanópolis, que fica na região Bragantina, eu recomendo muito que você dê um Google, porque Joanópolis é a capital brasileira do lobisomem. Todo o aparato turístico da cidade é porque Joanópolis é a cidade brasileira, a capital brasileira do lobisomem. Isso vai dizer que não pode? Não, sabe? Se você for considerar a nossa formação cultural como um todo,
né? Essa mistura de elementos que não se encaixam entre si, que a gente fez encaixar na marra, sabe? Em diversos pontos, né? Se você for, por exemplo, o meu background, né? Eu falei, eu sou, por um lado, descendente de italiano, por outro, eu sou, falo de brincadeira, que é ibérico com Oriente Médio e poliéster. Não, tem uma parte ali que eu não sei o que é, melhor não mexer, sabe? Falo de brincadeira, eu sou 50% italianos, 25% ibérico, 25% poliéster. Não pergunta, né? Cara, pensa, isso tudo misturado num bairro operário de São Paulo, nos anos 80. Não encaixa. As peças não encaixam. E, no entanto, eu e boa parte da população de São Paulo existe. Estamos aqui. Somos nós os neuróticos, né? Cada vez que eu saio de São Paulo, eu lembro que a gente é um povo neurótico. Então, a negação do Brasil, ela é real, não é porque estamos negando o Brasil, Sim. nós estamos negando essa realidade nojenta Hum. que nos envolve, né? Essa grande dificuldade de... A palavra até foge. De existir e de conseguir fechar o livro e seguir em frente. A gente tem aquela coisa, né, de que o Brasil é o país do futuro. O problema de ser o país do futuro é que o futuro nunca chega. E a gente não permite que ele chegue, porque para o futuro chegar, você tem que fechar uma porta. E para fechar a porta, você tem que resolver o que está lá. Existe um motivo, muitos motivos para ainda estou aqui, tá fazendo esse estrondo todo. Se tivessem lançado o filme 2 anos atrás, tinha sido um fracasso. Mas agora, por que agora? Porque a gente passou por tudo aquilo ali e a ferida ainda está aberta. Só que os caras que causaram tudo aquilo ali, eles estão morrendo. E não fechou, e não botou, e não costurou, não terminou. Então, é esse tipo de coisa que a gente nega quando a gente resolve escrever uma história que se passa num universo fictício, onde você tem a Michael, Jane e Charles, sabe? E não Miguel e Carlos. O Carlito, né? O apelido, apelidos maldosos para o brasileiro, ótimo apelido maldoso. Então, eu acredito que também é da responsabilidade dos autores de ficção especulativa brasileira. Você não é obrigado a escrever no cenário brasileiro. Ninguém é obrigado a nada. Eu tenho essa placa na porta do meu escritório. Ninguém é obrigado a nada. Mas você tem que lembrar que se você está ok nesse processo de negação, você está com consciência do que você está fazendo, que é o processo de negação. Tá? Botando a mão na consciência e falar, ok, eu estou fazendo isso porque é escapismo. Porque eu quero e acabou. Se quando alguém for encher o teu saco perguntando, por que você botou uma Mary na história? Porque eu quis. Ponto. A Ana Paula Maia que tem essa coisa, né? Que por que ela só tem... Alguém perguntou por que ela só tem personagem masculino nos livros dela? Porque eu quis. Então, existe essa coisa, né, a negação desse ambiente. Então, eu super concordo com o Felipe, né, que não daria para ele escrever a Ordem Vermelha imitando o Tolkien. Então, a história não teria tanta graça para mim e para todo mundo que comprou o livro e que botou ele lá no topo da lista da Veja, da Publish News, se a história fosse o Tolkien. A gente já tem o Tolkien. E pior, a gente já tem o Tolkien, os imitadores, o Tolkien, né? Tipo, Tolkien e Lewis é aquela coisa que... Como é que o Terry Pratchett falava? Eu não sei se é o Terry Pratchett ou o Douglas Adams, um dos dois. Que se você escreve fantasia e não está mencionando o Tolkien em algum momento, de duas uma. É como pintar o Monte Fuji. Se você não está pintando o Monte Fuji, né, no Japão, é porque você está em cima dele. Então você está deliberadamente ignorando. Então, a gente tem essa também, cara. Ok, nós estamos
Nós estamos escrevendo sobre por quê? Estamos deliberadamente fingindo que não está lá. Está. Mas nem todo mundo quer trabalhar isso super tranquilo, sabe? Mas existe. E para mim, opinião pessoal, né, com todos os asteriscos, é porque a gente tem essa negação pela raiva que a gente tem. Então, faz sentido, né? Eu concordo 100% com você. Eu assino embaixo no sentido, não é uma crítica que você quer fazer, faz, não tem problema nenhum. Não é hoje em dia o que eu busco numa literatura, mas tem muita gente que busca. Mas acho interessante só a gente saber entender de onde surge isso dali. Porque eu vejo muito isso, não querendo criticar necessariamente, mas eu vejo em autores jovens, mas isso é algo que o Fábio Fernandes falou e que o Felipe também falou, que assim, no início todo mundo tem que errar, tem que experimentar, tem que tentar várias coisas mesmo, mas eu vejo muito em autores jovens, até porque hoje faz parte da minha rotina realmente ler coisas que eu não costumo ler. É, eu vejo essa tendência, sabe? Eu vejo essa. Sim, eu espero que eles vão amadurecendo e se ajustando e criando seu. Mas você vê muito essa emulação, eu gosto de tal série. E aí você vê, cara, claramente da onde você tá tirando. Tem um eu não vou falar, lógico, quem, mas teve um autor, me mandou o texto dele, eu li, tem muita coisa boa no texto dele, mas ficou evidente, depois eu até conversei com ele, atestei a veracidade disso, que ele era muito fã de anime. E isso eu não sabia antes de ler mas toda a descrição de todos os cenários era, sei lá, era Dragon Ball, o Naruto, não sei que hoje tá vigente nos animes, mas claramente ele tava se inspirando naquilo ali. E não que isso seja um problema, mas se fica evidente, isso na minha experiência como leitor, tá? Se para mim fica muito evidente que a sua inspiração, eu já não tô mais prestando atenção no seu texto. Eu tô prestando atenção na sua inspiração. Isso me incomoda um pouco. Então, quando eu vejo autores tentando emular coisas de fora, de uma forma que não fica tão, sei lá, e desperta algo em mim que me faz não querer continuar lendo. Lógico, vai ter gente que vai querer ler, perfeito, mas não é meu caso. E só um parênteses, você falou da Lizzie, do Garras, eu espero que ela não fique chateada que eu vou falar, mas eu leio Garras. Na minha cabeça, eu tô pensando em chocolate com pimenta, ou alma gêmea. Existem. Pra mim, na minha cabeça, assim, por isso, é minha forma de pensar Brasil. Sem querer, eu penso em chocolate com pimenta e alma Mas gêmea. mas tudo bem. Inclusive, acho que ela não se ofenderia, porque chocolate com pimenta é uma das referências, né, Ah, da, que bom. da montagem. Não estou entregando você, Lisa, mas que é. Assim como a minha referência para a cena de barata voa, que eu chamo, que é aquela cena de briga, é 5 de abril. Assim, Ah, esse é um outro ponto que a gente tem que assumir. Nós somos uma pátria de noveleiros, nós somos uma pátria de fofoqueiros. Show, don't tell. Não funciona. funciona com a narrativa brasileira. A gente quer que conta, com detalhes. Sabe? Eu vou passar um café. Dos melhores memes que eu tenho para discussão de internet no final do Twitter e agora no Blue Sky é o cara que fala assim: a discussão tá tão boa que eu até passei um cafezinho. Cara, é isso. Sabe? Eu trouxe umas cadeiras para quem quiser sentar para acompanhar, sabe? É isso. Então, você falou dessa do anime, e eu vou ter que contar uma experiência que eu tenho. Né? Eu sou editora da Dami, né? Há 8 anos. Vai para 9 ano que vem. Cara, quando eu penso e falo isso em voz alta, nem acredito que já foi tudo isso de tempo. Então, você se imagina que num ano que eu abro chamada, eu recebo de 80 a 100 textos para publicar 2 ou 3 ou 4, porque é o que eu consigo fazer. E você consegue matar aí na primeira página, ok. E você saca de onde veio a inspiração na maioria deles. Porque você fala muito de anime, muitas vezes aparece texto anime, mesa de RPG, não sou contra, inclusive, né, joguei muito, jogo, Sim. né, morro de vergonha de dizer que eu sou um bardo desafinado, mas eu jogo de bardo. E aí, algumas coisas, por exemplo, teve uma época que aparecia muito Game of Thrones, aí aparecia muitos Percy Jacksons, e assim, eu amo Percy Jackson, mas já tem um, sabe? Eu quero ver o que mais. Sim. Só que isso é do ciclo de vida do autor. Os meus textos com 20 anos, ainda bem que estão muito bem trancados, porque era
um bruto de um pastiche de novela policial. Eu adoro uma novela policial, cara. Sabe? Tem um autor belga, que é o Georges Simenon, que ele é o pai do Inspetor Maigret. Ele, assim, tipo, tem cento e poucas histórias do Maigret. Gente, era a Agatha Christie e Maigret minhas histórias, não era eu. Era eu querendo ser o Georges Simenon. Era eu querendo ser a Agatha Christie. E isso faz parte do processo. Todo mundo começa com fanfic. Shakespeare escreveu fanfic, gente. Romeu e Julieta já existia pelo menos 300 anos antes dele botar o Romeu e Julieta como uma peça. Sabe? Shakespeare fazia fanfic. Neil Gaiman fazia fanfic. Todas Adams fez fanfic. Todo mundo fez fanfic. A diferença é que alguns perceberam que, ok, tá, não, eu gosto disto, e vamos trabalhar mais. O ciclo de vida do autor-leitor é assim. Eu gosto disto. Isto aí você insira, né, a sua franquia, livro favorito. Eu quero ler mais disto. Aí você começa a escrever, aí é fanfic. Eu quero escrever coisas parecidas com isto. Aí já começa a aparecer a sua personalidade, a sua voz auditora. Eu quero que as pessoas sintam o mesmo que eu senti quando eu li aquilo. Aí você chegou no ponto. Legal. Só que isso é trabalho, isso é jogar muita coisa fora. Perder arquivos, é ficar com raiva, é ver o cara publicar a história parecida com a sua e você. Oh, não acredito! Roubou meu texto? Não, não roubou, né? Amor. Mas é um processo, e se você tá nessa pra ficar, você não é obrigado a ficar, ninguém tá escrevendo, ninguém tá botando a arma na tua cabeça pra você escrever. Se estão botando a arma na tua cabeça, chama a polícia, tá? Eu falo pra todo mundo, às vezes eu faço mentoria de texto, eu falo assim, primeira regra, ninguém tem que nada. Segunda regra, você não é obrigado a escrever, você tá escrevendo o que você quer. Já que você tá escrevendo porque você quer, né? Lembra que, tirando alguns problemas, a expectativa de vida brasileira é 78 anos, segundo o IBGE. E você só tem 20. Então, você quer chegar nos 78 escrevendo, não quer? Então, senta a bunda na cadeira e escreve. Vai escrever. Até uma hora que você não está mais escrevendo o anime, você não está mais, eu quero escrever igual. Você chegou no ponto em que eu quero escrever, de modo que as pessoas sintam o que eu senti a primeira vez que eu li, ou que eu assisti, ou que eu ouvi, aquilo. Então, é um processo. Então, a vida é longa. É duro. É duro você chegar aqui, né, nos 40 e poucos e falar, ok, olhar para trás, falar, quanta besteira que eu escrevi. E vou escrever muito mais. Daqui a 20 anos, numa outra entrevista para uma outra divulgação de um outro livro, eu vou olhar para trás da Ana de hoje e falar, caramba, mulher, mas quanta asneira que você tá falando? E a ideia é evoluir. Se você continuar parado, ferrou, né? Aí foi triste. Bom, eu vou agora te perguntar fazer mais uma pergunta e depois a gente vai encerrar com uma dinâmica mais simples, beleza? Essa, na verdade, é uma pergunta um pouco. Eu queria entender um pouco mais sobre isso e se pá, tirar a dúvida sobre o futuro. Porque assim, eu sinto que muitas pessoas talvez teriam escrito um conto à la Antônio do Outro Continente e deixado por isso mesmo. Mas você, de alguma forma, você quis voltar. Você quis voltar e você quis continuar. Primeiro, eu queria saber da onde surge essa questão de quero voltar para as colônias agrícolas espaciais. E se, porventura, né, vamos ter mais dentro de uma dinâmica, se não similar, algo assim. Bom, quando eu escrevi o Antônio do Outro Continente, eu percebi que ainda tinha muita coisa para explorar dentro desse microcosmo, né? Porque o Antônio tem duas encarnações. Ele tem o Antônio do Outro Continente e tem o regulamento interno da Colônia Espacial Bertalux, que saiu pela Mafagaf. O título é imenso. Então, eu falo de brincadeira que o título é quase no tamanho da história. Que era o Antônio reclamando das regras de conduta da colônia. Ele reclama que por que ele fala que não pode trazer cigarro se ninguém fuma aqui, por causa do oxigênio,
Quem é que você pensa que é para reclamar do nosso radinho enquanto a gente está trabalhando na horta? Enfim, é o Antônio de mau humor. E eu sei que tem coisa aí, né, que eu quero explorar mais. Tá, inclusive, uma das recompensas para quem, se a gente chegar a 50%, né, de arrecadação no Campeonato Poeira, é um conto em que eu conto como é que os pais do Antônio se conheceram. Porque o Antônio é segunda geração de colonos, ele já é nascido e criado em Bertaluz. Como é que então que os pais dele se conheceram? Eu conto um pouquinho no Antônio do Outro Continente, conto um pouquinho também no Fortunato, que o pai do Antônio é terrestre, terráqueo, como eles detestam, né? E que foi estudar em Bertaluz, e por vários motivos, é um pouco spoiler, e que a mãe do Antônio é nascida em Bertaluz. Tá, mas como é que foi que se conheceram? Sabe, o que são as perguntas? Tá, você imaginou, tem uma outra história, essa eu gostaria de trabalhar no futuro, que aconteceu, eu menciono muito de leve no Fortunato, que funerais nem sempre são coisas felizes em Bertaluz. Teve um dia que um cara jogaram o caixão dele para fora, ele está até hoje rodando, perdido pelo espaço. Eu menciono isso muito de leve na voz do Antônio, mas eu tenho essa história na minha cabeça, porque as coisas não são pacíficas o tempo todo. Em algum momento, vai dar revolução. Né? Eu não juntei um bando de brasileiro, um bando de basco à toa. Então, eu quero contar essa história. Eu pretendo voltar a ela em momento oportuno. Eu não planejo no sentido, não, isso aqui vai ser uma história com 5 contos, tá? E dois spin-offs. Na minha cabeça não funciona assim. Eventualmente eu sento e falo, nossa senhora, eu vou voltar lá para Berta Lutz, que eu tenho uma curiosidade. Deixa eu pensar aqui. Não sei o que teria acontecido, eu sei. Eu escrevi o Fortunato em um mês. Porque, ok, bomba, o que aconteceu com o Antônio? Porque eu deixei a última vez que eu vi o Antônio, ele estava lá na Terra, no final do Antônio do Continente, com aquela tromba, né? Coitada da namorada dele, né? Espanhola, puta, aquela tromba, mau humor. Tá, eu deixei você pendurado aí, tá? O que aconteceu depois? Sabe, eu tava num dia que assim, até contar o backstage um pouco, apareceu um edital do Ministério da Cultura, né, o edital Maria Calheira de Jesus, para autoras, e ok, eu não tenho nada para mandar. Tá, eu vou ter alguma coisa para mandar no final do mês. Sentei e escrevi um Fortunato. De uma cartada só. Pedi ajuda para Sol Coelho, que é o cara que revisa todos os meus textos. Faz brincadeira que até minha lista do supermercado ele revisa e corrige minha pontuação de parágrafos, de diálogos. Sol, te amo, obrigado. Né? Ele revisou, adorou, tá, mandei pro edital. Passou da primeira fase, foi homologado, tal, e obviamente, né, não entrou. E eu fiquei, ok, eu tenho esse texto aqui, o que eu vou fazer com ele? Abriu a chamada de texto para a Caixa Lógica, eu vou mandar. Esqueci que eu tinha mandado. Esqueci. Vamos fazer brincar com outra coisa agora. Aí depois que o pessoal da Caixa Lógica entrou em contato, eu falei, nossa senhora, que esquecido do Fortunato. Ok, vamos lá, vamos rever isso aqui. E aí quando você revê depois de meses, você fala, caramba, o que foi que eu fui fazer aqui? Eu deixei o todo pendurado lá, agora deixei eu pendurado de novo. Falei de brincadeira, eu vou ter que escrever uma terceira história para fechar isso aqui. Mas por enquanto, o que eu tenho de promessa eu tenho um conto que vai contar a história dos pais do Antônio. E eu juro para vocês que vocês nunca pensaram que horta hidropônica podia ser épica. Então, se você quer saber por que eu falei isso, por favor, né, joga dinheiro na prefeitura. Mas eu não pretendo voltar, né? Quer dizer, eu não pretendo, né? Mas o cérebro pode um dia desses estar lá regando as minhas plantas aqui na laje e falar, nossa, e se de repente... Né, minhas melhores histórias aparecem quando eu tô cuidando do jardim lá em cima. Deixa eu então agora, vamos tentar estabelecer um perfil da Ana Martino aqui pra galera que tá escutando. A gente já fez isso com o pessoal aqui. São perguntas simples. Você não precisa justificar, pode ser só papo, mas se você sentir a necessidade de justificar, pode também, beleza? Vamos lá. Me fala uma autora ou autor, vivo ou morto, com quem você gostaria de sentar para tomar um cafezinho. Oscar Wilde. Caraca, essa aí é... Seria as melhores fofocas do planeta, com certeza.
Um personagem da ficção com quem você gostaria de fazer isso também. O Capitão Picard. Pô, isso é boa. Essa eu assino embaixo. Qual universo da ficção no geral, fantasia, ficção científica, você gostaria de viver? Olha, só de birra, o condado do Tolkien, Ó. mas depois da guerra, sabe? Sim. Só para acompanhar o Sam, a Rosinha e as crianças, Sim. sabe? Concordo. Não, fora que o tanto de refeição que o Hobbit faz já Nossa, conquistou. eu seria a pessoa mais feliz do planeta com alimentação Hobbit, sabe? Com certeza, também seria. Beleza, vamos lá. Senhor dos Anéis ou Narnia? Senhor dos Anéis. Star Trek ou Doctor Who? Me recuso. Parênteses. Eu faço cosplay de tudo. Os administradores do Dr. Who Brasil são meus afilhados de casamento. Eu fiz roupa sério. Inclusive, teve o dia do doutor no Mais SBT. Sim. Sabe aquele colete que eu vejo você costurando com frequência. Aquele colete fui eu que fiz. Ah, eu faço cosplays para eles dois. Eu participei dos eventos do dia do doutor original. Já paguei muito mico em CCXP vestida de personagem do Dr. Who. Mas, ao mesmo tempo, eu sou trekker. Sim. Nascida e criada, filha de um outro trekker, que não, assim, fica brabo comigo porque eu gosto de picar, porque ele gosta do Kirk, né? Casei com outro trekker, né? E dei à luz a outra geração de trekker. Então, tá pedindo para escolher a minha mão direita e a minha esquerda. Não dá. Eu me recuso. Tudo bem. Star Wars ou Duna? Star Wars. Alien ou Exterminador do Futuro? Não, desculpa, Alien ou Predador? Mudando, porque Exterminador do Futuro vem na segunda. Ok, eu não tava esperando por essa. O primeiro Alien. Alien. Exterminador do Futuro ou Blade Runner? Blade Runner tem uma história familiar também. Eu fui o favorito do meu pai. Então não, tudo bem, tá tudo certo. Bom, Ana, eu queria muito te agradecer por ter participado hoje do Papo Mutante. Na verdade, te agradecer por sempre. Você sempre foi uma pessoa que acompanhou o perfil. Tô muito torcendo para que acompanhar suas próximas publicações. Pessoal, se vocês ainda não deram uma olhada, a gente vai deixar o link. Olha lá o Fortunato Poeira. Tá muito bom. Vale a pena. E se vocês gostaram de qualquer elemento do que a gente conversou aqui hoje, está presente nessa narrativa, a escrita da Ana Martino, vale a pena a atenção de vocês. E para finalizar, Ana, se despede aí do pessoal, fala dos contatos, dos acessos a você, convence eles, me ajuda a convencer eles. Vamos lá. Ok, vamos lá. Primeiro de tudo, Chico, muito, muito obrigada por me convidar. Eu adoro tagarelar, como você pode ter percebido. Vamos fazer isso mais vezes. Por favor. Né? Obrigada por ter aberto espaço também para divulgar o Fortunato. Gente, por favor, eu vou te convencer, né? Assim, se você gostou de Não Me Abandone Jamais, se você gostou de A Polícia da Memória, se você gosta de uma ficção científica mais melancólica, eu sou a pessoa que você está procurando, foi Fortunato Poeira. Se você é do tipo que adora o trope de famílias que se formam, família de amigos, e que gosta de bafão no funeral, eu sou a pessoa que está procurando apoio Fortunato Poeira. Se você é fã de telenovela, é Renascer no Espaço, é novela turca no espaço, gente, confia em mim, apoie Fortunato Poeira, segue no link, por favor, que eu tenho um monte de recompensa, um monte de brindezinho para imprimir. Por favor, façam o meu Natal mais feliz e se divirtam pra caramba, porque a história tá boa. Vocês me acham no meu agregador, que é o anamartino.com, Ana com 2 N's, né? Porque não tem dessas, anamartino.com com 2 N's, o Ana não Martino, e lá tá lá o link para Instagram, tá lá o link pro meu Blue Sky, está também a newsletter, tá parada, porque eu sou uma pessoa só, não consegui editar o livro e escrever a newsletter ao mesmo tempo. Vocês me ouvem no Spotify, ao lado do AJ Oliveira, no Eis a Questão, também, por esses momentos, estacionado por motivos alheios à minha vontade e à vontade do AJ, mas estamos voltando aí em breve para o projeto. Então, de novo, anamartino.com, Ana com 2 N's, vocês me contam, faço por lá. E se você está afim, abraçar a galhofa, abraçar as esquisitices e os épicos de bolso, eu sou a pessoa que você procura. Fantasia,
ficção científica, romance às vezes. Me encontra que é firmeza. Isso. E é isso, gente. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vida longa e próspera!